Amados irmãos e irmãs, tenham todos a paz de Jesus e o amor de Maria. A palavra da salvação hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou a dois adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsas, nem mochila, nem calçado, e ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver um homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas, se não houver, ela retornará para vós. Deixa eu até sublinhar aqui. Desculpa interromper. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, primeira coisa que eu vou te pedir é desculpas, né? Porque na leitura do Evangelho normalmente não pode se ter interrupções, e sem querer eu coloquei para você sublinhar aqui e falei alto. Me perdoe. Porque realmente nós estamos rezando juntos, né? Eu estou nesse momento de oração que poderia estar fazendo de maneira particular, mas estou fazendo junto com você, então por isso saiu involuntariamente durante a leitura desse evangelho. Meus irmãos, bom, vamos lá, né? Jesus já havia enviado, se você está acompanhando, se você tem o costume de fazer a leitura diária, já falamos lá dos 5.000, lembra, né? Aonde você está? No meio dos 5.000, no meio de uma multidão, no meio dos 12 que representavam as 12 tribos de Judá, ou no meio agora temos um outro número, temos 72. Então, se assim, Jesus já havia enviado um primeiro grupo, enviando os 12, o qual ficava ali simbolizado o povo de Israel, né, composto ali por 12 tribos. E agora nós podemos ver nessa leitura que ele envia outros 70. E na verdade existe também um simbolismo muito grande. O número 70 poderia aqui ter um valor muito simbólico no sentido de todo o mundo, significando, principalmente na tradição, de que todo o mundo estava dividido entre 70 nações. Se a gente for ver isso, está lá em Gênesis capítulo 10. Então a conclusão, de repente, que Lucas quis colocar aqui nessa Sagrada Escritura seja a questão da universalidade. Por isso coloquei no template dessa nossa oração hoje: ide aos 70, né, que são as 70 nações. Né, essa faz a alusão, na época, a ide a todo o mundo e pregai com urgência o reino de Deus. E nos atendo aqui à palavra, e já caminhando para o final dessa reflexão, me chamou a atenção alguns pontos, que até sem querer fiz aqui, sublinhei e falei alto durante o Evangelho. Primeiro, 2 a 2. Isso serve para mim, para você entender, que aqui só os mais antigos que vão entender. Tinha um filme chamado Rambo, né? Que ninguém é Rambo para ficar lutando sozinho. Precisamos pedir ajuda. Não podemos ser autossuficientes. Desde o início do mundo, Deus já disse: não é bom
que o ser humano, que o homem seja só. É claro que no contexto ali seria para uma parceira, para constituir uma família, mas de maneira alguma nós somos chamados a ser um ser isolado, a ser afastado. Nós somos chamados a dois, nem que seja 2 a 2, para que um possa levantar o outro. Então, mais do que com urgência, escolha muito bem quem é o seu companheiro e a sua companheira de caminhada no Evangelho. Como que eu sei? Aqueles que estiverem te preparando para o céu. Por mais assustador que seja, preparando para a morte. Já parou para imaginar? Nossa, preparar para a morte, sim. E eu preparo minha esposa para a morte. É assustador isso, né? O jeito de falar. Mas nós temos que o tempo todo nos preparar para a nossa Páscoa, porque aqui nós somos passageiros. Essa é uma. Porque também, para você saber se você está com um bom seguidor peregrinando por esse... Seguidor não, companheiro ou companheira peregrinando por esse mundo, comece a analisar. Está te afastando das coisas de Deus ou está te aproximando das coisas de Deus? Ah, meu Deus, o meu marido não tá me ajudando. Então eu estou com a pessoa errada? Não. Você está com uma grande missão de rezar pela conversão dele ou dela que te afasta. Operários. E aqui já termino destacando aqui aquela palavra, né? Ele retornará, a paz retornará por vós. Entenda que tudo o que você faz de alguma forma retorna. Então, aquela oração que você faz, que você chega em alguém e não entra e a pessoa parece que te ignora, automaticamente retorna para você. Então, continue rezando. Continue rezando, e agora pensando de uma maneira bem egoísta, está sendo benéfico para você. Porque se você chega na casa de alguém que despreza, se você chega diante de alguém que despreza, você envia a paz que vem do céu, a paz que vem do Senhor, e ali de repente não tem uma pessoa pacífica, dócil a essa paz, imediatamente ela vai voltar para você. Então é sim, comece a rezar pelos seus inimigos, porque se não funcionar, já dê graças a Deus, porque as suas orações estão voltando para você e para os seus. Olha que senha. E por fim, quando entrar numa casa ou numa cidade, comei e bebei no que ali estiverem. Vou contar 2 episódios bem rapidinhos, muitos anos atrás, das evangelizações com quem eu fazia junto com um grupo de amigos. Na época lá atrás da evangelização 2000, nós estávamos em umas cidades bem ali do sul do Paraná, não lembro bem como que era. O pessoal que estava junto comigo era um pessoal de Campo Mourão, né? Eu estava acompanhando eles, né? Que eles estavam à frente, na verdade, dessa evangelização. E era impressionante de ver o carinho do Senhor. Não vai te faltar nada se você decidir ir ao encontro dos 70, ir ao encontro do mundo, para poder anunciar o Evangelho. Não te falta nada. Era impressionante. E uma vez estávamos caminhando nessas evangelizações, e inclusive era parecido com essa assim, 2 a 2. Teve uma hora que nós nos reunimos em um lugar e começamos a conversar. E ali um falou assim: nossa, hoje é um dia bom para comer macarrão. Eu tô com vontade de comer um frango. Mas bom mesmo era aquela Coca-Cola no meio desses dois. E aí um outro disse assim: nossa. E para arrematar, gente, sabe aquelas conversas de quando é comida, todo mundo fica dando pitaco, né? E para arrematar, um pudim de leite condensado. Aí ia ser demais. Pois bem, fomos almoçar. E a gente é convidado a almoçar. Naquela época era assim, a gente fazia essa dinâmica, era maravilhoso. E quando nós fomos convidados a almoçar, a pessoa começa a preparar a mesa e a gente começa só a olhar. Chega o frango. Aí um olhou pro outro. De repente chega o macarrão. Aí de repente chega a Coca-Cola. Terminamos de almoçar, um olhou pro outro, só faltava. Pois bem, chegou além, chegou gelatina e pudim de leite condensado. Era incrível. E numa outra situação, eu estava evangelizando com
as Irmãs da Copiosa Redenção numa cidade do Mato Grosso chamada Torixoréu. Estávamos num lugar bem seco, parecia um deserto, bem difícil. E brincávamos, né, na oração dentro da van e tal. Falei, será uma boa Coca-Cola agora, né? Manda Coca tal. E paramos então numa vendinha para tomar uma água. Quando a gente parou naquela vendinha, tomamos a água, mas de brinde, adivinha, veio a Coca-Cola. Eu sei, é pequeno o testemunho, mas é grande ao entender que até mesmo nas pequenas coisas, o Senhor vai ao encontro de nossas necessidades. Então não tenha medo. Não tenha medo de fazer parte desse grupo dos 72. Talvez você não consiga ser esses 12, mas faça parte desse grupo desses 2 então. Se emende e vá. Vá também, pois a messe é grande e os operários, principalmente nesse tempo, são poucos. Aliste-se nesse grande exército, nesse exército de Nossa Senhora, nesse exército de São Miguel Arcanjo. Jesus te ama e eu também.